na cabeça do diabo. Amém? E ainda diz mais, e diz, e nada vos fará dano. Foi Jesus quem disse. Tem muitas pessoas, tem muitas igrejas que creem que quanto mais eu orar, quanto mais eu buscar, mais o diabo vai se levantar. Mais o diabo vai me apertar. Não, irmão. Jesus não disse isso não. Jesus disse que nada te fará dano. Amém? Nada te fará dano. Quem foi que disse? Foi Cristo. Amém? Então crê, irmão. Então não tenha medo do diabo. É você pisando no diabo e nada te fará dano. Amém? Nada te fará dano. É a palavra do Senhor quem diz. Então, use a autoridade que Cristo te deu. Se o diabo estiver se levantando na sua casa, manda o diabo embora. Levanta as suas mãos, manda o Satanás sair, manda o Satanás soltar. Amém? Tem muitas pessoas que quando o problema chega, as pessoas vão chorar. Não, irmão, manda o diabo sair. Usa a sua fé. Amém? Ore. Deus te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ou seja, foi Jesus quem te disse. Então por que você não está usando a autoridade que Ele te deu? Amém? Oração de petição. O quarto ponto. 4 tipos de oração. A oração de petição. Em João 16, 24, diz assim, olha que poderoso. Até agora, isso era Jesus falando com os discípulos, amém? Até agora nada pedistes em meu nome. Peça e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha que poderoso. Jesus chegou para os discípulos e disse, até agora vocês não pediram nada em meu nome. No nome de quem? De Jesus. É forte ou não é? Quem é que lembra do culto que o pastor pregou? Que ele falou, irmão, você tem um nome que está acima de todo nome. Amém? O nome de Jesus é a senha, irmão. É a senha. Você chega lá no mercadinho, você vai passar seu cartão, você tem que ter a senha para passar o cartão. Não é assim? O nome de Jesus é a senha do seu cartão. Do seu cartão sem limites. Amém? Ou seja, por que você não está usando a senha do cartão? Tem muitas pessoas passando o cartão, mas não está colocando a senha. Irmão, não funciona. Por isso que Jesus disse, coloca aí, irmão. João 16, 24. Para a gente ler. Olha lá, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então por que você não está pedindo no nome de Jesus? Amém? Por que você não está pedindo no nome de Jesus? Peça, irmão, no nome de Jesus e recebereis, para que a sua alegria seja completa. É forte ou não é? Aí tem pessoas que dizem, não, mas eu tenho que me alegrar só nas fraquezas. Eu tenho que me alegrar, porque mesmo eu sendo um mendigo. Não, irmão, mas Deus quer que a sua alegria seja completa. E Ele diz, peça em meu nome e recebereis, para que sua alegria seja completa. Amém? Então você tem que pedir, e pedir em nome de Jesus. Amém? Pronto, esses 4 tipos são os 4 tipos de oração com entendimento. E agora nós vamos entrar com a oração em espírito, amém? Oração em outras línguas. Quem aqui possa ter alguém que não saiba, né? A oração em outras línguas é uma oração sobrenatural, amém? Que quando o Espírito Santo lhe batiza com poder, que tem o batismo nas águas e tem o batismo que Jesus diz, que João Batista diz que viria um e iria nos batizar com fogo. Quem era esse que iria nos batizar com fogo? Jesus. Amém? E esse batismo com fogo é o batismo no Espírito Santo. É o batismo que a gente começa a falar em outras línguas. As línguas são a evidência do batismo. Amém? Eu queria que
que o irmão abrisse em Judas, capítulo 1, versículo 20. Tem muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não estão orando em outras línguas. E a oração em outras línguas também ajuda a nossa fé. Amém? Abra aí antes. Olha lá. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, a oração em línguas, ela nos edifica. Amém? Ou seja, nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulação, nos momentos que a casa está desmoronando, a gente tem que edificar a casa. A gente tem que edificar a nossa fé. Amém? Ou seja, David, eu não sei o que fazer, então começa a orar em línguas. Amém? Ô David, mas eu não estou crendo, mas eu estou duvidando, será que vai acontecer? Começa a orar em línguas, que você vai edificar a sua fé santíssima. Amém? Paulo sabia a importância de orar em outras línguas. Olha o que Paulo disse, 1 Coríntios 14, 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vocês. Olha pelo que Paulo dava graças. Paulo agradecia a Deus porque estava orando em línguas mais que toda a igreja. Por quê, Deus? Era para ele aparecer que ele estava dizendo isso? Não, irmão. É porque ele sabia a importância de orar em outras línguas. Amém? Quando o pastor ministrou aqui naquele dia que Paulo teve uma experiência grande com Deus, de ser levado ao terceiro céus e ver coisas inefáveis, ou seja, que não há palavras para descrever. Por que Paulo tinha essas visões? Por que Paulo foi tão usado por Deus? Irmão, Paulo tinha um segredo grande. Ele orava em línguas mais do que toda a igreja. Irmão, Paulo não perdia tempo. Amém? Muitas vezes nós estamos perdendo tempo, parado, na caixa do nada, pensando em besteiras. Irmão, não perca tempo. Ore em outras línguas, irmão. Amém? Ore em espírito. Se a oração com entendimento já é poderosa, imagina a oração em espírito. Irmão, a oração em espírito, você está orando à vontade de Deus. Muitas vezes a gente ora com o nosso entendimento, mas a gente está orando à nossa vontade. Mas quando nós oramos em espírito, nós não estamos orando à nossa vontade. Nós estamos orando à vontade dEle. Amém? Tem muitas vezes que a gente começa a orar com entendimento e acaba as palavras, e aí a gente encerra a oração. Irmão, essa é a hora perfeita para você começar a orar em outras línguas. Irmão, quase todas as palavras na Bíblia que fala sobre oração em línguas, logo após fala do poder de Deus. Amém? É colado, é oração em línguas e poder. Porque quando você ora em outras línguas, irmão, eu já falei que você estava orando em espírito, né? E o Espírito Santo começa a lhe encher. Irmão, mas tem pessoas que chegam no raso e voltam. Ei, não, começa a orar mais, continua orando mais. Porque o Espírito Santo, ele quer que você vá mais fundo. O Espírito Santo, ele quer que você mergulhe mais. Ele não só quer que você molhe os pés. Não, ele quer que você se encharque. O Espírito Santo, ele quer que você se encharque. Não, David, mas logo eu sou tão pequeno, eu não sei nem falar direito. Irmão, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então você está se achando pequeno, você é casa de Deus. Você é povo escolhido. Deus te escolheu a dedo, irmão. Deus sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. E Deus, ele quer encher você. Amém? Não é porque você sabe falar, não sabe, não, irmão. Deus usou Moisés, um gago, para libertar uma multidão. Amém? Ô David, quem sou eu? Você é alguém que tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? Estamos chegando no final. Aleluias. Você ora baixinho nos lugares. Lá em 1 Coríntios 14, 27 e 28 diz assim: E se alguém fala em línguas estranhas,
faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por vez que um interprete. Mas se não houver ninguém que interprete, esteja calado na igreja. Porém, fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, irmão, orar em outras línguas baixinho é certo também. Amém? Ou seja, muitas vezes nós estamos perdendo o tempo, nós estamos só calados num canto. Não, ore baixinho. Se edifique no Espírito, fale com Deus em mistérios. Amém? Não perca tempo. Amém? Deus, Ele não quer que você se esvazie, Deus quer que você se encha dEle. Muitas vezes a gente está se enchendo com as porcarias do mundo, irmãos. E a gente está esquecendo de se encher de Deus. Amém? Quanto mais a gente se enche de Deus, mais a gente se esvazia do mundo. Agora, quanto mais a gente se enche do mundo, irmão, mais a gente se afasta de Deus. Mais a gente se esvazia de Deus. Tem pessoas que só quer estar no posto de gasolina. Eita, seca, enche. Não, irmão, permaneça cheio. O segredo de Paulo não era ele orar hoje, não orar amanhã, orar depois, não. Ele orava em línguas todos os dias. Amém? Tem pessoas que oram em línguas hoje e passam uma semana sem orar em línguas. Não, irmão. Começa a ter uma prática de oração em línguas, uma prática diária. Assim como você alimenta seu corpo todos os dias, começa a alimentar seu espírito. E aí Deus vai começar a te usar. E aí Deus vai começar a usar tuas mãos para pessoas serem curadas. E você vai dizer, quem sou eu? É o Espírito Santo dentro de você. É você cheio dele. Amém? Em Atos 19, 1, 2, a Bíblia diz assim. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, Paulo disse, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Qual foi a primeira pergunta de Paulo? Vocês receberam o Espírito Santo? Vocês foram batizados com o Espírito Santo? Por que Paulo estava perguntando logo isso? Paulo podia perguntar, vocês conhecem Jesus? Vocês sabem que Jesus morreu por vocês? Não. Paulo foi perguntar logo pelo Espírito Santo. Amém? Por quê? Irmão, porque um crente sem orar em línguas, irmão, é um crente que só ora com entendimento. É um crente que ora mais só a própria vontade. Irmão, Deus, Ele quer, caso você não seja batizado com o Espírito Santo, Deus, Ele quer que você seja batizado, seja cheio. E caso você já seja batizado com o Espírito Santo, Deus quer que você continue cheio. O Espírito Santo, Ele está perguntando a nós essa noite, por que você parou de orar em outras línguas? Por que você parou de orar em outras línguas? Por que você parou de orar conforme a minha vontade? Por que você parou de mergulhar no Espírito? Ei, a palavra é bom, mas a palavra somente ela mata. Mas o Espírito, ele vivifica. Ei, a palavra é um alimento bom, é comida. Mas tem que ter a bebida. Tem que ter a água. A mesma coisa é a palavra do Senhor. Tem que ter a palavra, mas também tem que ter a oração, irmão. Por que você não está orando mais? Tem pessoas aqui que oravam de madrugada. Irmão, Deus respondia tanto. E do nada a gente parou de orar de madrugada. Não, David, mas eu oro de manhã. Mas de madrugada é o horário que os macumbeiros estão fazendo macumba. É o horário que os drogados estão atrás de drogas. É o horário que os ladrões estão procurando a quem roubar. E a gente, a igreja, de madrugada, muitas vezes nós estamos dormindo. E Deus querendo nos usar para alcançar pessoas. Irmão, de madrugada é tão interessante que é a hora que a doença chega. É ou não é? É a hora que a doença chega. O povo fica doente de madrugada.
Tem o dia todinho para o cabo adoecer, aí o cão chega, que hora? De madrugada. Misericórdia, Satanás. Está repreendido. Não é assim? A gente tem que orar também de madrugada. Amém? Para finalizar, 1 Coríntios 12, 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Olha o que Paulo disse. Todos nós temos bebido de um espírito. Amém? Você está bebendo do Espírito Santo? Você está se enchendo do Espírito Santo? Você está fluindo no Espírito Santo? Ô David, eu não estou. O Espírito Santo quer que a partir de hoje você comece. Olha que interessante, Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha a vontade de Deus. Deus, Ele não quer que você se embriague com vinho. David, mas eu não estou me embriagando com vinho. Mas falta a parte B do versículo. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ô David, eu não estou me embriagando com vinho, mas está faltando você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Está faltando você ser encharcado do Espírito Santo. Está faltando você beber mais do Espírito Santo. Está faltando você fluir mais no Espírito Santo. Está faltando você mergulhar mais nele. Amém? Não seja aquele que só crê. Não seja aquele que crê e deseja. Seja aquele que crê, deseja e mergulha. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluias.